Yashoda Dola, Jai Jaya Deva, Madana Gopal, Madana Mohana, Yashoda Dola, Jaya Jaya Deva, Madana Gopal. Jai Jaya Deva, Sri Krishna Murari, Jaya Radheshyam, Shri Vrindavana, Giri Govardhan. Sri Krishna Murari, Jaya Radheshyam, Shri Vrindavana, Giri Govardhan. Sri Krishna Murari, Jaya Radheshyam, Vrindavana, Giri Govardhan. Sri Krishna Murari, Jaya Radheshyam, Shri Vrindavana, Madana Mohana, Yashoda Dola, Jai Jaya Deva, Madana Gopal. Madana Mohana Yashoda Dola, Jaya Jaya Deva, Madana Gopal. Madana Mohana Yashoda Dola, Jaya Jaya Deva, Madana Gopal. Jai Gokulananda, Jaya Nanda Lal, Nanda Kumara, Dina Dayal. Jai Gokulananda, Jai Nanda Lal, Nanda Kumara, Dina Dayal. Jai Gokulananda, Jai Nanda Lal, Nanda Kumara, Dina Dayal. Nanda Kumara, Madana Mohana Yashoda Dola, Jai Jaya Deva, Madana Gopal. Jai Jaya Deva, Madana Gopal. Madana Mohana Yashoda Dola, Jaya Jaya Deva, Madana Gopal. Jai Jaya Deva, Madana Gopal. Vrindavana Chandra, Shri Madhusudan, Radhika Raman, Jaya Ghanashyam. Chandra, Shri Madhusudan, Radhika Raman, Vrindavana Chandra, Shri Madhusudan, Radhika Ramana, Jaya Ghanashyam. Shri Madhusudan, Radhika Ramana, Jaya Ghanashyam. Madana Mohana Yashoda Dola, Jaya Jaya Deva, Madana Gopal. Madana Mohana Yashoda Dola, Jaya Jaya Deva, Madana Gopal. Jaya Jaya Deva, Madana Gopal. Jaya Jaya Deva, Madana Gopal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Ram, Madana Mohana Yashoda Lal, Jaya Jaya Deva, Madana Gopal. Jaya Jaya Deva, Madana Gopal. Jaya Jaya Deva, Madana Gopal. Raghupati Raghava Raja Ram, Patita Pavana Sitaram. Jaram, Patita Pavana Sitaram, Raghupati Raghava Rajaram, Patita Pavana Sitaram, 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 Patita Pavana Sitaram. Rajaram, Patita Pavana Sitaram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala, 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 Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala, Shri Krishna Govinda, Hare Murari, Shri Narayana Vasudeva, Shri Krishna Govinda, Hare Murari, Shri Narayana Vasudeva, Shri Krishna Govinda, Hare Murari, Shri Narayana Vasudeva. Hare Murari, Yana Vasudeva, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya, Radha
Prabhupada, Jaya Prabhupada. Premanande Hari Hari Bo, Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todo mundo. Pessoal novo, sejam bem-vindos. Estamos aqui diariamente, 7h15 da manhã e 7h15 da noite. Fazendo leitura de alguma escritura sagrada, fazendo algum comentário e cantando um pouquinho, como vocês viram, né? Então, geralmente de manhã nós lemos o Srimad Bhagavatam, que é uma literatura devocional muito específica, e à noite, como agora, a gente lê a Bhagavad Gita. Ontem nem lemos a Bhagavad Gita, ontem eu falei sobre o cantar da Japamala, ou a recitação do mantra, né? Mas hoje nós vamos voltar à leitura e o tema está muito interessante. Nós estamos lendo o capítulo 6. Existe um... Só para apoiar aqui, acho que eu... Pega todos esses livros vermelhos, só para criar uma altura aqui. Nós estamos lendo o capítulo 6 num contexto bem interessante. Já lemos sobre a mente, a dificuldade de controlar a mente. Já lemos sobre a importância e a conexão entre a renúncia e o processo do yoga, né? Sem renúncia a gente não consegue evoluir, a gente fica preso. E depois, nos últimos versos, falamos sobre o Samadhi, que é o estágio mais avançado de todos. E agora vamos dar continuidade. Hoje vamos ler alguns versos, né? Mas quando eu estava vindo para cá, porque o dia foi corrido, só para falar um pouquinho do dia e também do local, eu tenho falado, né, da fortuna, da boa fortuna que é estar num lugar como esse, super agradável, rodeado de pessoas legais, um ambiente espiritual, assim, uma proteção espiritual muito grande mesmo dessa loucura toda, né? E tem mais um detalhe que eu não tenho falado, mas que hoje me chamou muita atenção, né? Além de nós estarmos num lugar muito bonito, muito agradável, de uma beleza cênica, com pessoas legais e uma programação, nós temos muito trabalho, né? Isso também é importante. Porque se não tivesse o que fazer, seria meio tedioso, né? Mas a gente tem muito mato para cortar, muita coisa para plantar, muita limpeza, muita casa que precisa ser limpa, né? Então isso também é muito bom, né? Que a gente fica ocupado. E a mente desocupada é todo o problema. Então a gente vê que boa parte das pessoas que estão aí caindo em depressão e cheio de medo, com ansiedade, seja lá o que for, é porque a mente não está ocupada, devidamente ocupada, não só ocupada, mas ocupada em algo que vale a pena, né? Então, outra bênção aqui, a gente tem muito serviço. Quem já veio aqui sabe, né, que em maio nós vamos fazer 2 anos que estamos aqui, revitalizamos todo o espaço. E foi muita coisa feita já, mas tem muita coisa a ser feita. Então, é mais uma misericórdia, né, que a gente tem que agradecer. Nosso prato está cheio, né, no sentido que a gente tem muita coisa para devorar. Em termos de serviço, né? E hoje a gente fez uma maratona aí numa área legal, assim, uma limpeza bem importante. Então de manhã a gente está com essa maratona, de manhã, mais cedo ainda tem o programa, né? Todo mundo canta japa, tem o programa.
Aí até o horário do almoço, mutirão, e à tarde todo mundo tem seu tempo para ler, para escrever, para fazer algum serviço mais tranquilo, intelectual. Então está sendo muito bom. E até chato dizer isso, ficar insistindo nesse ponto, que é um momento que o mundo está cheio de dificuldade, tem tanta gente sofrendo, né? Mas fazer o quê, né? Assim, a felicidade, o bem-estar, a gente também não pode evitar. Então a gente está muito feliz aqui, mas porque também a gente não está assistindo a televisão, não está vendo, não está acompanhando as estatísticas, e por isso talvez a gente não esteja sentindo o peso desse momento. Mas muitas vezes também, né, a televisão exagera, a gente fica nessa energia, assim, não é legal também. Mas de qualquer maneira, a gente sabe, mesmo entre os parentes que a gente tem, eu tenho parentes na área da saúde, devotos na área da saúde, e realmente são guerreiros, né? É uma guerra, a gente sabe que é uma grande batalha. E diferentemente das outras batalhas que os soldados iam lá com armas e lutavam, agora os soldados são os médicos, as enfermeiras, mesmo o pessoal que trabalha na limpeza. Então a gente precisa orar por eles, né? Pedir força para eles, pedir que Krishna realmente dê misericórdia para eles, porque também ninguém estava preparado, então ninguém está bem equipado, com luva, óculos, máscara, não sei o nome daquele jaleco lá, né? Então a possibilidade de contrair o vírus é grande, né? São realmente guerreiros, e sem eles o mundo estaria pior. Então a gente tem que orar por eles também, né? Ok, tendo dito isso, vamos ler aqui. Hoje vamos ler 3 versos, 25, ou melhor, 24, 25 e 26. E antes ainda de ler, mais um recadinho. Hoje eu fiz uma live às 5 da tarde, também foi interessante, com uma menina Luê, que eu dei o nome espiritual de Lila Shakti, uma Lila Shakti 2, que tem uma outra Lila Shakti no Rio, que é cantora, né? Foi legal. Então a gente está fazendo toda manhã 7h15, toda noite 7h15, e eu tenho dito já os últimos 3 dias, e repito, vocês têm que migrar para a minha fanpage, tá? É só procurar lá, Chandramukha Swami, vocês vão ver, tem 2 Chandramukha Swamis. O que eu estou preto e branco é a minha fanpage. Vocês têm que ir para lá, que daqui a pouquinho a gente vai acabar com esse canal mesmo. Não deixem de fazer isso, ok? Então vamos ler os versos. Repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sanischayena yoktavyo yogo nirvina cetasa sankalpa prabhavam kamam tyaktva sarvam asheshataha manasayivendriya gramam viniyamya samantaha. A tradução, repitam por favor, pode abrir lá. É necessário ocupar-se na prática de yoga, com convicção e determinação, e não se desviar do caminho. Deve-se, sem exceção, abandonar todos os desejos materiais, nascidos da especulação mental, e desse modo controlar todos os sentidos, por todos os lados, através da mente. Bom, então, né? Aqui é um verso que é uma recomendação para se atingir o estágio perfeccional, que é o Samadhi. Não é de se esperar que todo mundo consiga
da noite para o dia chegar lá, né? Mas a gente está lendo aqui o contexto desses versos, o tema é o Samadhi, esse estágio perfeito que a pessoa supera completamente toda influência material, ela atinge uma condição transcendental. Então aqui é dito que para que ela chegue a esse estágio, ela tem que abandonar mesmo todos os desejos. Não podemos imaginar alguém transe místico e a mente desejando as coisas, não é possível, né? A mente vai desviar, a mente vai quebrar a conexão. Então, realmente, esse é um estágio muito avançado. Vou repetir aqui, é necessário ocupar-se na prática de yoga com fé e determinação e não se desviar do caminho. Na verdade, o verso é fé, mas tem uma outra tradução que é convicção e eu prefiro, né? Deve-se, sem exceção, abandonar todos os desejos materiais nascidos da especulação mental e, desse modo, controlar todos os sentidos por todos os lados através da mente. Então, outro ponto interessante que vale a pena a gente mencionar é que os desejos materiais, eles são frutos da especulação mental. A gente vê, né, que as coisas, elas não têm um valor por elas mesmas. A gente que atribui, a mente que atribui, a sociedade, as imposições sociais, e a gente acaba assim focando e desenvolvendo certos desejos que na verdade são uma grande ilusão, né? Porque, inclusive, hoje é bom falar desse tema até, né? Porque hoje é dia 1º, né? Então hoje é o famoso dia 1º de abril, que é o dia da mentira, né? E o yoga, o Vedanta, Bhagavad Gita, fala sobre Satya, sobre a verdade, né? Inclusive é um dos 5 niyamas que Patanjali fala, Satya, sermos verazes. Mas não estamos falando de uma veracidade, de você não falar mentira, de temas corriqueiros e banais. A ideia de Satya é nós conhecermos a verdade, conhecermos as Escrituras, termos essas informações, assimilarmos esse conhecimento e repetirmos esse conhecimento, esse Satya, essa verdade, né? Porque a gente está num mundo que é um reflexo. No capítulo 15 da Bhagavad Gita, no iniciozinho, Krishna compara o mundo material com o reflexo de uma árvore na beira de um reservatório de água. Que é uma comparação muito interessante, porque se você vê uma árvore refletida no espelho d'água, ela parece real, né? Se é uma árvore frutífera, você vai olhar para o reflexo, vai parecer que está cheio de fruta ali. E você pode tentar colher aquelas frutas ali e passar a vida inteira tentando colher aquelas frutas refletidas na água, só que aquelas frutas nem sequer existem e você vai viver em vão. Que é o que o capítulo 3 da Bhagavad Gita fala. Quem vive para satisfazer os sentidos, vive em vão. Porque os sentidos estão buscando objetos que não são reais, são objetos refletidos, né? Os prazeres materiais são reflexos, assim como nossos próprios sentidos também não são reais, ou são temporários, são ferramentas que não fazem parte do nosso eu verdadeiro. A alma não tem uma conexão eterna com esses sentidos, né? A gente vai usá-los nessa vida apenas. Então é um exemplo muito bom, porque esse mundo todo é uma mentira, né? A ideia de que nós somos esse corpo é uma mentira. A ideia de que nós podemos ser felizes nesse mundo também é uma mentira. Porque Krishna diz isso na Bhagavad Gita, do planeta mais elevado ao planeta mais baixo, Dukkha Alayam Asashvatam. São lugares de dukkha, de problemas, de sofrimento, de ansiedade, de insegurança, porque somos peixes fora d'água. O exemplo do peixe fora d'água, desde pequenininho a gente sabe, a gente canta aquela musiquinha, como pode um peixe vivo viver fora d'água fria, né?
e como poderei viver sem a sua companhia? Ou seja, a alma, sem ter a companhia de Deus, ela está fora d'água, é um peixe fora d'água, e ela nunca vai ficar feliz. Ninguém aqui pode dizer que eu estou plenamente feliz aqui, está tudo absolutamente certo comigo. Evidentemente, tem momentos que a gente tem essa experiência, essa amostra grátis, porque mesmo a felicidade material não deixa de ser uma amostra grátis da experiência de bem-aventurança que a alma, ela tem direito e faz parte da natureza dela. É uma experiência até para a gente poder ter um alento, né? E quem sabe despertar para algo superior. Mas ninguém se mantém, tudo nesse mundo é instável, é tudo muito instável. Kamala Dala Jala Jivana Talamala, tem uma canção de um poeta famoso na Índia, Govinda Das, que ele canta uma parte da música que fala sobre isso, que é até muito parecido com um poema de Vinícius de Moraes, que ele teve essa mesma percepção. Kamala Dala Jala Jivana Talamala Bhajahu Haripada Nitire, que é uma canção que ele está conversando com a mente dele, tentando reprogramar a mente dele, né? A inteligência, dando argumentos espirituais, e diz que a felicidade material, Kamala Dala Jala, é como você equilibrar uma gota d'água numa pétala de flor de lótus. Kamala é flor de lótus. Porque a flor de lótus, para quem já viu, ela é muito impermeável, ela nasce na água, né? Então você não consegue equilibrar. E ela também é como um escorregadorzinho, um toboganzinho, né? Você não vai equilibrar uma gota d'água por muito tempo numa pétala de flor de lótus. Então, Kamala Dala Jala significa isso, que ninguém equilibra, ninguém mantém a felicidade nesse mundo. É muita ansiedade para obter os objetos desejados pela mente e outra ansiedade para retê-los, para mantê-los, porque tudo é passageiro, tudo muda, né? Todo mundo que já viveu nesse mundo como vocês e eu, a gente já passou por tanta coisa. Da mesma forma que o prazer vem, ele vai, o sofrimento vem, ele vai, isso nunca acaba. Tivemos alguns relacionamentos, amigos, alguns tiveram namorados, alguns se casaram, se separaram, por aí vai, né? É como Prabhupada dá um exemplo, você entra no metrô, você está lá e de repente para numa estação, algumas pessoas entram. Aí ficam perto de você, pode até puxar um papo, você olha para elas, cada um ali. Aí, na próxima estação, muitas saem, outras entram. E assim vai, e o trem segue. Então, nós estamos nesse mundo seguindo. E a cada vida entram pessoas na nossa vida, depois saem pessoas, e tudo isso, no final das contas, o que é que sobra? Não sobra nada, né? Tudo é uma grande mentira, uma grande ilusão. Maya. Maya significa aquilo que não é mentira, né? Maya significa mentira. E a mentira primeira, da qual surgem uma sequência praticamente infindável, é achar que nós somos esse corpo, porque se pensamos assim, vivemos em função de satisfazer esse corpo, né? E geralmente, quando uma pessoa é muito séria em satisfazer seu corpo, e ela não tem espiritualidade, ela banaliza a sua vida, ela se degrada. Esse mesmo exemplo que eu dei, aliás, Krishna deu, e eu só lembrei do início do capítulo 15 da Bhagavad Gita, que Krishna fala de uma grande figueira. Na verdade, ele não fala de uma árvore comum, ele fala de uma grande figueira, né? Porque a figueira, ela tem raízes para tudo quanto é lado, ninguém sabe para onde ela vai, é muito assim, místico, né? Então essa figueira de ponta cabeça é refletida na água, e aí Prabhupada diz que os frutos maduros costumam estar lá na copa. Então nessa de procurar o fruto maduro, como ela está de ponta cabeça, o que acontece? A pessoa vai se degradando, né? Ela vai se degradando. Quem vive em função dos sentidos vai se degradando, vai perdendo toda assim, a ética, toda a disciplina, e fica viciada no gozo dos sentidos, né? Então, realmente, o yoga é você pegar o caminho inverso. Você voltar e buscar a raiz da sua existência, que não está na água. A raiz não está refletida. A raiz está na terra, né?
A raiz não está refletida. Então, Krishna, na sequência da explicação, ele fala: ninguém sabe onde começa, onde termina essa árvore da existência material, que é um reflexo. Ninguém sabe, porém, não é necessário saber. Com a arma do desapego, você tem que cortar a sua relação com isso. Então, a gente tem que se desapegar. Obviamente, a ideia não é desapegar da noite para o dia, não é se desapegar de tudo, mas nos desapegarmos do conceito de que isso aqui é tudo. Essa é a única realidade e eu posso ser feliz aqui, que eu tenho que gastar toda a minha energia buscando esse tipo de felicidade que é baseado na gratificação dos sentidos, dos desejos mentais que nunca cessarão, nunca acabarão. No capítulo 3 da Bhagavad Gita, Krishna fala Kama Esha Krodha Esha, ele fala sobre a luxúria, os desejos materiais, Avritangyanam Etena Gyanino Nitya Varena, que eles encobrem a consciência espiritual e pura da entidade viva, e Dushpurena Kamarupena Kaunteya Dushpurena Analenacha. E esses desejos, que encobrem a nossa consciência, eles são como uma fogueira, E assim como você não consegue apagar uma fogueira jogando lenha ou jogando combustível, pelo contrário, você vai aumentar o fogo, ninguém vai encontrar paz enquanto buscar satisfazer seus desejos. Você vai só viciar sua mente a querer mais e mais e mais. É como qualquer droga. Ninguém vai parar de se drogar, se drogando cada vez mais. Eu vou me drogar, chega uma hora eu não quero mais. Não, você vai ter que aumentar a dose. Por isso que eu disse que viver em função da gratificação dos sentidos é banalizar a vida, é ir profundo, é se degradar. E porque quando a pessoa está viciada e ela não consegue mais viver sem aquilo, o que os viciados fazem? A gente vê, infelizmente, às vezes pessoas até de boa família se viciam em crack, aí começam a vender as coisas de casa, da própria mãe. Assim, as coisas que eles têm mesmo para comprar droga, não conseguem, Fazem coisas assim. Então, quem se vicia em gratificar os sentidos perde toda a ética, perde toda a honestidade, perde toda a veracidade, perde a castidade, perde a sanidade. Não é só, eu posso gratificar os sentidos ou não. Eu posso gratificar os sentidos e fazer yoga, qual o problema? Não dá. Você não pode apagar a fogueira jogando combustível. Por isso, desde o início desse capítulo, Krishna fala: aquilo que se denomina yoga é o mesmo que renúncia. Ninguém pode praticar yoga se não renunciar o gozo dos sentidos. Se nós queremos o gozo espiritual, isso é autêntico, isso é genuíno, o prazer da alma, o ananda, a gente tem que deixar de lado esse prazer mundano, porque ele nos enreda. E nós precisamos nos libertar, Então, essa é a ideia desse verso aqui. Vocês já podem até começar a fazer perguntas, se quiserem. Eu vou ler mais os 2 versos que eu prometi. O tema é profundo, É porque eu estou cansado. Quando eu estou cansado, eu fico mais pesado. Vamos ao verso 25. Shanaye Shanayiro Paramet Buddhya Driti Grihitaya Atma Sansthamana Kritva Nakinchit Apit Chintayet. Tradução: repitam: aos poucos. Mais forte. Aos poucos. Passo a passo. O yogi deve se situar em transe. Por meio da inteligência alimentada pela convicção plena. E assim, a mente deve fixar-se no eu apenas. E não pensar em mais nada. Então, superar as mentiras, Muito interessante. Primeiro que é algo que é gradual, aos poucos. Da mesma forma que uma pessoa que contrai uma doença e está há muitos anos sofrendo de uma enfermidade, ela não vai ser curada da noite para o dia,
ela vai ter que ter paciência e vai ter que fazer um tratamento prolongado, né? Então ela tem que ser paciente. Então a ideia aqui, a palavra driti é paciência. Nós estamos doentes, precisamos ser pacientes, entender que tudo vai levar um tempo, né? Mas desde o início do tratamento a gente sente já um alívio das dores da existência material. Sobretudo, isso é um sintoma de Bhakti Yoga. O Bhakti Yoga rapidamente faz com que a pessoa supere assim, a influência kármica, ela sente essa liberação, quando ela realmente pega o caminho de Bhakti Yoga e está seguindo os princípios e praticando a devoção, ela sente que não, o alívio completo das misérias, isso eu já consegui rapidamente, isso não é tão difícil. E depois ela está livre para dar próximos passos e alçar novos voos, né? Então aqui diz isso, que aos poucos, passo a passo, o yogi deve se situar em transe, atingir esse transe da autorrealização. E como fazê-lo? Aqui diz, a inteligência tem que estar alimentada pela convicção. Por isso que no verso anterior, ao invés de traduzir a palavra, deixa eu ver qual é, a palavra Shraddha mesmo, se eu não me engano. Nischaya, não é. Qual é a palavra? Bom, tem que olhar com mais calma. Mas ao invés de falar fé, eu falei convicção, porque convicção significa que você se convence de algo, né? E aí indica já a inteligência. Você só vai se convencer de algo com a inteligência, que é o que está sendo dito aqui. A inteligência é alimentada pela convicção plena. Então, quando você se convence, você se torna forte. Você consegue, com muito mais facilidade, superar certos desejos, certos ímpetos, porque você já está convicto, isso te fortalece. Então, essa convicção, esse buddhi, né, que Krishna fala muito, muito desse tema, usa o termo Buddhi Yoga, que é o estágio de Bhakti Yoga avançada, que você está praticando Bhakti não só de forma sentimental, mas com uma convicção, com uma compreensão filosófica, e assim você não se abala com nada, né? Não é só que, eu estou fazendo Bhakti, estou cantando, fazendo puja, está tudo muito legal, mas um belo dia as coisas não estão legal e você não consegue mais cantar, você deixa de praticar. Não, quando você tem convicção, você é firme no que você está fazendo. E essa firmeza é realmente sinal de avanço espiritual. Então agora o último verso do dia, depois eu respondo algumas perguntas. Yato yato nischala timanash chanchala asthira tatastato niyamyaita detmani eva vashanayet. Repitam. Sempre que a mente divague, devido à sua natureza instável e inconstante, deve-se com certeza coibi-la e trazê-la sob o controle do eu. Então aqui está dizendo que a mente tem essa natureza, ela é instável, ela é turbulenta, ela é obstinada, ela é inconstante, é natural, evidentemente, né? Existe um nível tolerável, uma pessoa avançada, uma pessoa no modo da bondade, uma pessoa saturada de informações espirituais, a mente dela é mais tranquila, embora também a natureza dela seja essa e você tem que freá-la com inteligência. É a inteligência que tem essa função. Agora, na vida material, que você solta os sentidos e contempla e não se preocupa em controlar a mente, você alimenta ela com qualquer besteira e o que vai acontecer? Ela vai ficar mais instável, mais inconstante, mais obstinada e, segundo esse mesmo capítulo, a gente vai estar convivendo com o pior inimigo dentro da gente mesmo, né? Então, temos que trazê-la sob o controle do eu. Ela vai querer sempre fugir, vai sempre querer escapar, mas a gente tem que trazê-la. E por isso que a japa, né, o cantar da japa, a recitação do mantra, ajuda muito, que você percebe a mente, né? A mente vai, você traz, e ela vai, você traz, e assim você vai
reprogramando a mente, para que ela fique mais firme e que ela também nos ajude, né, no cumprimento da meta da vida humana, que é a autorrealização, que é essa conexão divina. Ok, obrigado a todos. Vamos responder algumas perguntas. Quero agradecer mais uma vez todo mundo. Pedir para a turma tirar aqui a mesinha, que eu aproximo. Agora é hora de aproximar o celular e ver quem temos aí na frente. Ok, meus amigos. Andréia está acenando, vou acenar para ela também. Ana Batista, ela tem uma pergunta. Tudo bem, Ana? Manter a mente fixa no eu apenas significa o controle dos sentidos em pratyahara? E manter a mente sempre fixa no Senhor Krishna? Manter a mente fixa, Ana, é depois de pratyahara, é dharana, né? É mais do que você tirar e você não só evitar. Esse processo de evitar é um estágio, mas tem um estágio mais avançado que você já consegue fixar a mente no eu, que é dharana, que é já o início, né? É realmente o início da meditação. Pratyahara ainda está na categoria de preparação. Você está se preparando para poder depois fazer a meditação. Tá bom? Eu acho que eu vou ler aí que fica mais fácil aqui. Sérgio Mendes, é o Mukunda, grande Mukunda, tudo bem? Mahatma Vidura, Nina Gualbert. É a Lila Kishore, né? Hoje ela estava no programa, ela fez uma pergunta, eu respondi parcialmente. Vamos lá. Já que nossa mente nunca vai parar de desejar, como diferenciar se o que estamos desejando é uma ação de nossa mente, referente ao gozo dos sentidos ou algo que realmente precisamos? Quando fazemos algo que estamos desejando, significa que estamos apenas satisfazendo nossos sentidos? Pois é, os sentidos precisam também de uma ocupação prática. Não adianta que a gente tem que satisfazer nossos sentidos, a questão é satisfazê-los com algo que vai despertar nossa consciência de Krishna, ou satisfazê-los com algo que vai nos colocar como um zumbi nesse mundo, identificados com essa personagem aqui terrível que nós somos, que é muito chato, né? Então a ideia é, quando nós conhecemos, lemos os livros de Prabhupada, conhecemos a literatura, a gente sabe, a gente consegue entender. Krishna diz isso logo no início. O primeiro verso que Krishna fala, respondendo à pergunta de Arjuna, quais são os sintomas de uma pessoa que atingiu assim o nível espiritual, ele diz Pradyati Yadakaman Savaparta Manogatam, que ele entende o que é Manogatam, o que são as invenções da mente. Nós lemos hoje um verso que falava dos desejos que surgem da especulação mental. Então a gente tem que saber, esse desejo não é favorável, a gente tem que saber. Porque a entrega espiritual, a rendição, significa aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. Começa com isso. Mas se você não sabe o que é favorável e não sabe o que é desfavorável, não podemos nem falar nisso, né? Então não é possível a gente ser um devoto fixo sem conhecer a filosofia. Precisamos conhecer a filosofia. Então não é difícil entender que esse desejo é material, esse desejo é fora das orientações espirituais, eu devo rejeitá-los, né? Agora, uma coisa é você rejeitar os desejos, você domar os sentidos e não permitir que eles se precipitem, né? E outra coisa muito superior é você começar a desenvolver desejos espirituais, ocupar os sentidos dentro de um contexto espiritual,
de uma forma proativa, que é o processo de Bhakti, é uma coisa assim, alegre, uma coisa prazerosa. Queremos prazer, não tem o menor problema. Existe um estágio que o devoto já nem está mais preocupado com o prazer dos sentidos, mas é um estágio avançado. Tanto é que Prabhupada, no início do movimento, ele fazia praçada, bolinha doce, festa. E a festa é importante no início, para você, que os sentidos estão ainda trabalhando com essa ideia de prazer. Mas depois de um tempo, você não precisa mais disso, você já está experimentando um prazer interno. E na medida que a gente experimenta um prazer interno, os sentidos começam a funcionar de outra maneira, numa velocidade diferente, de uma forma diferente, e já não estamos mais na plataforma sensorial. Mas enquanto uma pessoa está muito na plataforma sensorial, tem que ter muito kirtan, tem que ter muita praçada, tem que ter festa, tem que dançar, tem que ir a Tayatra, e decorar a deidade, e fazer de tudo para usar os sentidos. Mas depois de um tempo, sinceramente falando, a vida, tudo isso tem que acontecer dentro da gente. A festa, a alimentação espiritual, as deidades, o puja, tem que ser dentro, tem que estar tudo dentro. Então, o processo de usar os sentidos é para você trazer isso para dentro de você, senão a gente não vai conseguir fazer o que o verso de hoje disse, trazer a mente para dentro do eu, né? E esse eu tem que estar cheio dessas informações, dessas experiências ali, registradas, salvas dentro da gente. É isso. Não clique aqui que está atrapalhando. Daniele Gonçalves, Jai Gurudeva, blá, blá, blá. O senhor falou na aula da manhã que quem deseja obter desapego e aniquilar o ego, mesmo que apenas o material, fique em ansiedade. Apesar disso, esses dois fatores são importantes para a evolução espiritual. Eu falei isso? Que quem deseja obter desapego, fique em ansiedade. Eu acho que o que eu quis dizer é o que eu acabei de falar para Lila Kishore, que ficar só querendo se desapegar e acabar com o ego não é o processo. O processo é se apegar a coisas espirituais, a valores novos, como eu disse também, uma coisa proativa e despertar nosso verdadeiro ego. Naturalmente, quando o devoto sai do armário, né, o devoto que está dentro da gente sai do armário, aí o devoto que sai do armário empurra o ego para o lado e fala, fora, agora eu que mando aqui. E aí você vai começar uma vida nova, e essa vida nova, certos apegos já não combinam mais, você se tornou outra pessoa, né? Despertou o eu, né? Então você diz, eu tenho dificuldade em saber como lidar com isso, pois às vezes chego a me sentir um pouquinho personalista. Com certeza, Dani, você é um pouquinho personalista. Todos nós somos. Não é só você, a gente tem dificuldade em entender. Imagina, a filosofia é tão requintada, são tantos detalhes, ela é um fio de navalha, não é fácil. Já li alguns versos, ouvi algumas aulas, já entendi. Não, a gente está tentando entender, tem muitos detalhes sutis, né? Inclusive uma vez, no início do movimento, os devotos, alguns devotos, talvez uns 10 devotos, começaram a ler os livros de Prabhupada, era início ainda. E Prabhupada sempre fala dos impersonalistas, né? E fala do perigo do impersonalismo, e os impersonalistas, aí os devotos conversaram entre eles e, poxa, quem são esses impersonalistas? Onde eles estão? Cadê eles? Aí não chegaram a nenhuma conclusão, foram perguntar para o Prabhupada, Prabhupada, onde é que estão os impersonalistas? Quem são eles? E o Prabhupada falou, são vocês. Vocês são os impersonalistas, né? Pode ser que nós sejamos personalistas do IBGE. Ou seja, quando o IBGE aperta a campainha e pergunta, né? Algumas coisas, você é o quê? Personalista ou impersonalista? Sou personalista, Deus é uma pessoa, coloca aí. Coloca. Mas na prática a gente age muitas vezes de forma impessoal. Né? Não consegue manter um caso pessoal, um caso de amor pessoal com Krishna. Não consegue, porque não somos plenamente conscientes dele. Então, normal, e você é inteligente, você sacou isso.
nos sentimos um pouco impersonalistas, faz parte. E às vezes a gente vê que a gente está querendo se desapegar, preocupado com o ego, porque a gente está incomodado e a gente quer, assim, é uma espécie de gratificação dos sentidos também. Assim como o Prabhupada dizia que Arjuna não queria lutar por causa da gratificação dos sentidos. Não lutar para ele era gratificação dos sentidos. Então, não ter ego agora é gratificação dos sentidos. No sentido que você pensa que o ego é um problema, eu quero acabar com os meus problemas. Mas essa não é a ideia. Se você quer servir, você vai ter que ter apego a servir. Você vai ter que ter ego, uma personalidade. E na prática a gente vê, quanto mais os devotos avançam, mais a identidade, a personalidade deles é realçada. Você, quando conhece os gurus do movimento, devotos de 50 anos, todos eles estão praticando o mesmo processo, cantando o mesmo mantra, lendo os mesmos livros, mas cada um tem uma personalidade completamente diferente do outro. Assim, realça, a consciência de Krishna realça a nossa identidade, lapida e potencializa. Então, inclusive, a fase avançada da consciência de Krishna chama Raganuga Bhakti, que é Raganuga, significa a fase do apego espiritual. Então, nós temos que buscar isso, não o desapego. O desapego é concomitante, é um resultado que vem naturalmente, né? Não é a nossa preocupação. Não ganhamos muito se estivermos desapegados, não. Ganhamos muito quando nos apegamos a Krishna, aos valores espirituais. Ok? Liu Pinheiro, Maharaj, haveriam limitações recomendadas a neófitos? Ao responder questionamentos de pessoas curiosas sobre Bhakti Yoga e tudo o que diz respeito, deveríamos evitar dar respostas para não confundir outras pessoas? Com certeza. Com certeza. Hoje mesmo, 5 horas, eu fiz uma live que não era para devotos. Eu falei muito de Jesus, assim, não muito, mas eu deixei claro que o nosso processo é muito semelhante, né? As pessoas têm uma referência muito boa de Jesus, e ele era um bhakta, um devoto, um yogi. Então, uma coisa que a gente não pode é encher as pessoas de regras, né? Quando o meu guru, Hridayananda Maharaj, tomou sannyasi, Prabhupada chamou ele no quarto e Prabhupada disse, não pregue a consciência de Krishna como se ela fosse um conjunto de regras, não é isso. Não pregue assim. Não me lembro exatamente as palavras, mas a ideia era essa, né? É uma ciência espiritual. Então, outra coisa, quando a gente fala da consciência de Krishna para os outros, a gente não deve desejar converter ninguém, né? Acho que isso aí não é legal, ninguém se converte. O que a gente faz é informa as pessoas da filosofia e as pessoas vão se identificar ou não, e quem se identifica acaba entendendo que eu sou um devoto, então, né? Não é que você vai mudar. Obviamente a filosofia ajuda a fazer as pessoas refletirem, mas ninguém deve ir nessa direção de proselitista, né? Então, na verdade, o processo é Shravana, ouvir, e depois Kirtana, falar. Então, antes de conversar com alguém, de falar, a gente tem que ouvir essa pessoa, né? Por exemplo, agora eu estou falando aqui, não dá para saber quem está aí ouvindo, e é difícil, né? Mas numa conversa mais pessoal, e mesmo quando você vai dar uma palestra no lugar, a gente tenta fazer uma leitura do público para saber o que a gente vai falar. Tem que falar algo que seja favorável. Isso é um princípio do capítulo 17 da Bhagavad Gita. O nosso falar, além de ser veraz, tem que ser agradável, não pode ter uma linguagem que agite as pessoas, e tem que ser sátya, veraz, dentro da filosofia, mas de forma agradável e benéfica, que vá beneficiar. É uma arte. E quando é que a gente consegue falar de forma benéfica, agradável e veraz? Quando a gente não fala com falso ego. Porque às vezes a gente quer falar, a gente quer pregar com uma necessidade. Eu preciso pregar, porque eu quero... É uma autoafirmação, né? Você vê, com todo respeito, alguns evangélicos que não podem parar de falar de Jesus, não podem parar porque eles não estão fixos. E se eles pararem, eles mesmos vão cair, né?
Acabou aqui o meu amigo aqui do Instagram, ou seja, passou 1 hora já, né? Então, uma pessoa que quer convencer os outros, sente essa necessidade de convencer os outros, uma pessoa que já está convencida, está tranquilo, e ele respeita o momento de todo mundo, ele sabe que cada um tem seu momento, e ele, eu costumo dizer o seguinte, você não consegue fazer o parto numa pessoa que não está grávida. A pessoa tem que estar grávida para você fazer o parto, né? Então, se a gente quiser tirar assim, o bebê, entre aspas, da consciência de Cristo numa pessoa, ela tem que ter esse bebê dentro, né? Então, a gente tem que ver, olha, essa pessoa, ela não está grávida, não adianta eu querer que ela se torne uma devota, eu vou querer que ela fique grávida, vou botar sementinha lá dentro. E é assim que a gente tem que fazer, né? Goura Narasimha, meu grande amigo Gourinha, por favor, Maharaj, creio ser importante falar sobre como se aplica a renúncia, yoga, ou desapegar do prazer dos sentidos, enquanto a mente só deseja satisfação. Eu acho que eu falei, Goura. Eu acho que essa pergunta, não sei quando ela veio, mas eu falei disso, que a gente quer prazer, Ananda Maya Abhyasat, a alma quer prazer, então podemos buscar esse prazer, porém, como o verso de hoje dizia, a inteligência alimentada com convicção, a gente sabe, não, o prazer não está ali. O que a gente não pode é ser uma minhoquinha, aliás, um peixinho que quer comer uma minhoca e não percebe que tem um anzol ali. Então tem certos alimentos que a gente não come porque a gente vai ficar preso. A gente não pode ser que nem a mariposa que se atrai pela luz do fogo e não vê que ela vai ser consumida. Então a gente não pode se atrair por imagens que por trás não tem ali uma armadilha, né? E por aí vai. Todos os sentidos têm exemplos assim, né? Então, isso se chama viveka, que é discernimento. Vedanta fala disso, a importância do discernimento. Então, não dá para praticar yoga, a progredir mesmo, ou mesmo ser um devoto avançado, ou pelo menos fixo, né? Sem Buddha Yoga, sem essa inteligência espiritual, sem esse discernimento, sem saber discernir mesmo o que é certo e o que é errado. Foi como eu falei respondendo a Lila Kishore, né? Então a gente sempre fala disso, eu acho que... não sei se foi essa a pergunta dele, né? Foi. Agora, Paulo Lima, como se dá o processo de diferenciar o reflexo do real? Se nós mesmos somos um reflexo de nossa alma eterna. Lendo as Escrituras. As Escrituras são o real, o resto é reflexo. Então, a única chance da alma corporificada sair da condição que ela está é a única, isso não é exagero não, é a única. É lendo os Vedas, é lendo o Bhagavad Gita, é lendo esse conhecimento que Krishna veio para isso, para trazer, e ele enviou, né, avataras de devotos e grandes santos para isso, né? E tem toda uma sucessão discipular que mantém isso vivo. Se a gente não entrar nessa conexão, a gente vai obter por aí um conhecimento interessante aqui, outro ali, mas a gente vai se perder. Esse mundo tem muitas armadilhas. Eu sempre me lembro, nem é tão interessante, mas me lembro de ter ficado num hostel, viajando com os devotos, fazendo programas, isso foi acho que o ano passado, né? E a pessoa desse hostel, ela era daquela... Não era Asa Delta, como chama aquele outro? Era Asa Delta. Ou Asa Delta, então. Mas acho que não era não, mas pode ser. É a mesma coisa. Que faz aquele que voa, né? Parapente. Mas não importa. E aí ela recebia muita gente, né? Desse meio lá, e ela não estava lá, a casa ficou só com a gente. Mas você vê as fotos de todo mundo e o que eles escrevem para eles alcançar a perfeição da vida. Krishna Maya, cantar Hare Krishna Maya, fazer yoga, fazer austeridade, a perfeição é voar. E tem outros que a perfeição é música e cada vez mais sofisticado, mas tudo isso é armadilha. Adoro música, voar deve ser o maior barato, surfar deve ser incrível, tem muitas coisas boas, mas isso é infantil, se você parar para pensar. É infantil, né?
Ficar voando é infantil, surfando é infantil. Né? Uma hora vai acabar, a gente não vai mais conseguir ficar em pé numa prancha, não vai mais poder voar. E aí? Vamos nascer como um pássaro legal, como um golfinho. Tudo bem, música ainda até mais refinada, mas a música também tem no modo da ignorância, no modo da paixão e no modo da bondade, né? O modo da bondade é muito bom, as músicas clássicas, um músico bom, mas mesmo assim, muitas vezes fica iludido e cada vez mais, e se eleva a planetas celestiais, materiais, e vai lá tocar com os músicos que a gente nem imagina que tem lá, né? Bandas, assim, orquestras, mas uma hora envelhece, adoece, morre. Não é isso. O mundo espiritual tem música, tem surf, todo mundo pode voar, lá tem tudo. Né? Então, é muito fácil a gente pegar uma coisa e, reiki, agora reiki é tudo, ou astrologia, tudo pode ser legal, como meio para chegar a Krishna, mas qualquer coisa que substitua a Krishna é uma armadilha. 8h25, mais umazinha, vamos lá. Essa aqui, já tem, já foi. Maharaj, gostaria de entender melhor que o sofrimento não passa de um sonho. O sofrimento é Maya, Ariane. Sim, o sofrimento é Maya. O sofrimento é Maya e a felicidade é Maya. Prabhupada dá o exemplo de uma pessoa que sonha que o tigre está perseguindo ela, né? E é um sofrimento enorme. Quando ela acorda, não tem tigre. Né? Então isso não é difícil de entender. Mas também existe o outro lado. Você sonha que ganhou sozinho na Mega Sena e fica feliz da vida e acorda sem nenhuma moeda no bolso. É outra ilusão. Então, o prazer material e o sofrimento material são ilusórios. Né? E o conhecimento tira esse sofrimento. Tem um exemplo clássico nos Vedas, que a pessoa entra num aposento escuro e ela vê uma corda no chão e ela confunde aquela corda com uma cobra e fica apavorada e grita. Mas se alguém acende a luz, acabou o medo. Acabou o pavor, né? Porque não existe cobra. Então existe sofrimento. O verdadeiro sofrimento é que nós demos as costas para Deus e a verdadeira felicidade é nos voltarmos para Ele. É isso. Então agradeço, obrigadíssimo. Amanhã 7h15 tem alguma coisa para eu dar de recado? Para vocês entrarem e no site não, no Face e também no Instagram da Ecovila Govardhana, e todas essas palestras que já estão quase 30, porque há uns dias atrás já era 25, e fora outras, né, já estão lá no meu canal do YouTube, então quem quiser assistir está lá no YouTube, tá? E outra coisa legal que pessoal novo não sabe, não sei se vocês sabem, né, tem o aplicativo Krishna Play. Ele teve uma semaninha aí que ele não estava dando para baixar por um problema lá, foi resolvido. Então, funciona para o Android, não funciona para o iOS, né? Que é o tal da Apple, né? É iOS? Infelizmente não funciona, mas para o Android funciona e está tudo lá. Várias aulas e vídeos legais, e canções, e mantras, e muito áudio, né? Muito áudio. Então vale a pena nesse momento de quarentena, acho que é um aliado, né? Então é isso, amanhã 7h15, está na hora de todo mundo aí jogar coraçãozinho, joinha, está na hora de todo mundo escrever aí, fica com Krishna. E eu falei no início, acho que estão pedindo para eu falar de novo, para nós orarmos aí para o pessoal de saúde, é isso? Eu falei isso, né? Realmente muito assim difícil, né, para eles, né? Eu não tenho visto televisão, mas deve ser muito austero, né? Sem condições, vendo aquele sofrimento e tendo que socorrer o tempo todo e com pressa e aí isso se mistura com a indignação do poder público, da falta de atenção dos governantes, é complicado, né?
Então, que eles tenham forças, né? E que cantem o santo nome de Deus, que orem a Deus à sua maneira, e que não se esqueçam, né? De que existe um controlador supremo, né? É isso? Esse era o recado, né? Acho que que não, eu ia só falar que no anterior tinha um primo do senhor aqui mandando. Qual é o primo? Sérgio Cunha. Ah, Sérgio Elias. Ele está aí? Ele falou que abraça meu primo querido na anterior, né? Agora. O anterior, que é no No vídeo anterior. no Instagram. Agora ele botou uma coisa assim, namastê. Ontem também falou. Legal. Ele é dentista, bom. Um ótimo dentista. Qualquer dia eu vou lá. Estou em dívida de ir lá, tenho muitos primos legais, mas entrei de cabeça nessa vida, né? Hare Krishna, obrigado, glórias a Srila Prabhupada. Eu nem vou virar a câmera, porque vocês já estão vendo as deidades, né? Só vou dar um clique aqui para vocês verem os... Tem um aqui no cantinho. Ok? Amanhã tem mais, hein? Conto com vocês, hein? Hare Krishna.